Então eu desci do ônibus e tava ali, sozinho, em uma cidade que eu não conhecia absolutamente nada. E sendo bem sincero, isso me deixou mais animado. Eu comecei a andar em direção ao Eco Palmeira, que era o lugar que eu tinha combinado de trocar trabalho por acomodação. E no caminho eu comecei a pensar em, quanto que aquilo tudo era muito doido, sabe? Tinha alguns anos já que eu pensava em fazer mochilão e eu tava finalmente ali, andando com aqueles 15 quilos nas costas e sorrindo igual um maluco. Eu comecei a pensar, em como é que eu cheguei ali, como que essa ideia toda começou e sair do trabalho e andar por aí praticamente sem rumo, entre aspas. Nunca foi a minha ideia. Se alguém me perguntasse isso hoje, eu ia responder, tá doido? Mas foi uma coisa gradativa. Durante o ensino médio, eu tava passando por aquela pressão de eu preciso ser alguém na vida e pensando no que eu teria que fazer profissionalmente, mas não me encontrava em nada, absolutamente nada. E em um daqueles dias bem difíceis, eu acabei assistindo um vídeo que marcou minha vida, que nesse vídeo o cara fazia a seguinte pergunta: se não existisse dinheiro no mundo, o que você gostaria de fazer todos os dias? E isso naturalmente me levou à arte, porque eu sempre estive muito conectado com música. E passou um tempo e eu tive a ideia de montar um home studio e trabalhar com isso. Mas na época eu fiquei extremamente frustrado, porque eu nunca gostava de nada que eu criava. Eu ainda não entendi o motivo, mas isso me levou a pensar que eu precisava conhecer mais o mundo e buscar inspiração fora para criar algo bom. Hoje eu sei que não é exatamente isso, mas foi nesse momento que nasceu a ideia de viajar o mundo. E muita coisa aconteceu, se passaram quase 6 anos e tá ali, naquele lugar novo, foi muito especial pra mim. Foi muito especial finalmente chegar no primeiro ponto da viagem. E mais incrível ainda, conhecer as pessoas que eu estava prestes a conhecer. Bom dia, tudo bom? O Eco Palmeira aqui? É. Prazer, tudo bom? Mas vai ajudar quando? Você vai hoje? Saí mais cedo. Esse é literalmente o primeiro lugar que eu paro. Mas você veio a pé diretão? Vim lá da Paraíba do Sul. Não, mas você veio de Não, onde? peguei o ônibus pra cá. Ah, entendi. Tudo bom? Licença. Valeu. Não vai chegar à noite. Esse cara, meio doidão e de pijama, que acabou de me receber, é o Felipe, o dono da pousada. E eu não tenho nem palavras pra descrever o quão gente boa esse cara é. É tão gente boa que eu fui acolhido como parte da família e fui pra ficar um dia, fiquei mais de uma semana. Então isso já dá pra dizer mais ou menos o quanto que eu gostei de estar ali, o quanto que eu gostei de estar com eles e o quanto que eu me senti acolhido. E eu acho que eu não poderia ter parado em um lugar melhor pra minha primeira noite, pra minha primeira semana de viagem. A pousada era incrível, era um pouco distante do centro, o que fazia com que fosse muito mais próximo da natureza. E tinha um morro com uma trilha dentro do terreno, sabe? O que era, cara, sensacional. Você ficava quieto por 10 segundos e você conseguia ouvir 1 milhão de bichos diferentes, assim, de passarinho, tucano. É uma coisa que eu nunca tinha experienciado na vida. E sem contar com o fato que tinha um ateliê de arte dentro da pousada e eu não fazia ideia disso, sabe? Eu fiquei, cara, apaixonado por aquele lugar, apaixonado. Eu passei os dias ajudando eles com as filmagens que eles precisavam para divulgar o local, cuidando das redes sociais. E durante o tempo que a gente não estava fazendo esses trabalhos, ele me levou para conhecer a cidade, onde eu conheci o Parque das Águas Salutares, que também era um lugar sensacional, e a própria praça central da cidade também era uma coisa linda, muito linda, o Jardim Velho. E, cara, um lugar cheio de histórias. Eu acho que essa foi uma das partes mais marcantes para mim. Foi onde eu conheci a Estrada Real, porque a pousada ela fica na Estrada Real, que inclusive eu iria passar por outros lugares da Estrada Real depois, mas foi um ponto que me chamou muita atenção, inclusive porque dentro do terreno dele, uma vez encontraram uma carabina antiga, porque era um lugar de tocaia que o pessoal ficava esperando os outros passarem com ouro na estrada. Então, cara, cheio de história, e as casinhas que tinham ali em frente, nossa, sensacional. E depois de conhecer mais a cidade e as cidades em volta, que ele também me levou para conhecer, e eu quero colocar um adendo aqui que eu não filmei muita coisa, porque um dos intuitos da minha viagem era de, sair do digital, então acabou que muita coisa eu nem levei a câmera, sabe? Mas a gente conheceu a cidade, conheceu
outras cidades em volta, como Secretário e Cebolas, e depois disso a gente fez algumas trilhas também, que vai ser o assunto do próximo vídeo. Mas além disso, teve um lugar em específico que eu passei a maior parte daquela semana, que eu tive conversas incríveis e que me fez começar a entender qual que era o real motivo dessa minha viagem. Esse cara sentado na minha frente, do lado do Felipe, é o Ed, o pai do Felipe, também conhecido pelo seu nome artístico de Costa Brito. Esse cara foi uma das maiores amizades que eu fiz durante meu mochilão inteiro, e esse dia em específico nós conversamos muito mesmo, sobre arte, sobre sonhos, sobre viagem e, cara, o quanto que eu aprendi e o quanto daquilo ali que eu levei pra minha vida não tá escrito, sabe? Principalmente o fato de que ele tinha sofrido um problema nas mãos e ele perdeu o tato e ele teve que reinventar a forma dele de fazer arte, porque ele já não conseguia usar o pincel da mesma forma e ele foi criando outras técnicas e fazendo daquilo, cara, coisas mais incríveis ainda, sem contar o fato de que ele também usava coisas do lixo para transformar em arte, sabe? Como se fosse uma espécie de arte reciclada. E também coisas do quintal, como coco seco, ele pegava, pintava e transformava aquilo em uma base para uma escultura que ele também fazia tudo do zero. Então, cara, simplesmente sensacional. E uma coisa que eu comecei a perceber durante a nossa conversa com eles e que eu queria compartilhar com vocês aqui é que eu comecei a entender que coisas boas acontecem com quem visa fazer o bem. Porque, cara, era inexplicável. Conforme o Felipe foi contando a história da pousada, ele não tinha dinheiro para comprar a pousada. E aí foi acontecendo, e aí ele não tinha, para fazer as coisas, e foi acontecendo, e ele foi conhecendo outras pessoas e também comecei a entender que você não consegue construir nada sozinho, sabe? Por exemplo, no dia que eu cheguei na pousada, eles estavam planejando abrir a pousada naquele mês, e a pousada não tinha nem aberto ainda, e eles precisavam de alguém para ajudar no marketing, para ajudar na mídia social, e foi exatamente a proposta que eu fiz para eles ali e que se transformou em uma amizade que foi quase para uma relação familiar, sabe? Inexplicável, e foi exatamente no momento que eles precisavam e no momento que eu precisava, então também foi uma troca e isso foi uma coisa que me deixou muito feliz. Bom, mas agora para finalizar eu quero deixar uma parte da minha conversa com o Ed e dizer que não podia ter sido melhor esse começo de viagem. Teve acho que foi o penúltimo ou último São João teve aqui. Eu fiz uma feijoada com tudo que tem direito de uma feijoada. Falei assim, ih, Paulo comia feijoada. Tudo bem. Servia comigo. Paulo, 5 pratos. O cara disse, eu nunca comi tanto. Uma coisa tão gostosa. Então, essa que é a ciência da cozinha, é o amor que você tem que você está fazendo. Não só na cozinha. Tudo por exemplo, isso que você está falando, eu aplico também ao meu trabalho. Isso que eu faço, editar vídeo e tudo mais, é exatamente isso. Eu faço milimetricamente e eu repito várias vezes a mesma cena e requer uma paciência enorme, mas eu faço com prazer. O prazer de no final, depois de 3 dias editado o mesmo vídeo de 1 minuto, a pessoa vem e fala, caraca, ficou incrível, ficou muito legal. Quando eu fiz aquilo ali, a mão funcionava, eu falei, vai sair essa porra, vai sair. Eu sentei aqui, ó. Devagarzinho. Fiz um pedacinho de sonho. Amanhã, mais um pedacinho. Fui embora. Foi quase por isso que ele pisou o freio. Ué, a mão não funciona. Mesmo com a mão não funcionando. Isso aí. Se você faz com amor, se você faz porque gosta,